Olá e bem-vindos de volta ao Portuguese with Leo. Mais um ano que chega ao fim e que ano que foi? O ano 2020 não foi fácil para quase ninguém e neste curto episódio de fim de ano quero contar-vos um pouco aquilo que o ano 2020 significou para mim pessoalmente e também partilhar com vocês alguns dos meus objetivos para 2021. O episódio de hoje vai ser um pouco mais pessoal e espero conseguir encorajar-vos a estabelecerem objetivos para o próximo ano e a trabalharem para conseguirem atingir esses objetivos. Antes de começarmos o episódio em si, a primeira grande novidade para o Portuguese with Leo é que, a partir de agora, todos os meus vídeos vão passar a ter legendas, tanto em português, como já tinham, como em inglês. Isto foi possível graças à ajuda do Max, de Toronto, no Canadá, e isto significa que a partir de agora os meus vídeos vão estar mais acessíveis a pessoas de nível principiante. E significa também que vocês já podem partilhar o meu canal com todos os vossos amigos que queiram começar a aprender português. Por isso, muito obrigado, Max, pela tua ajuda e aproveito também para agradecer às pessoas que doaram nesta última semana, que foram o Nael, a Josephine, o David Silva, o Jamie Wright, o Goram New Walker, o Francis Anthony, o Michael Dawson, o Vasco Cruz e o Ron Allen. Muito obrigado a todos vocês. O ano 2020 apanhou-nos a todos de surpresa e foi e ainda está a ser um ano bastante difícil. No entanto, é verdade que se não tivesse acontecido aquilo que aconteceu este ano, eu provavelmente não estaria aqui a falar com vocês e o Portuguese with Leo nunca teria nascido. Eu trabalhava há já um ano no setor do turismo, quando a pandemia atingiu Portugal e eu fiquei basicamente sem trabalho. Tive de ficar em casa, tal como a maioria das pessoas, e decidi tentar ser o mais produtivo possível nesse tempo de quarentena e aproveitei para me concentrar em melhorar o meu francês. Para melhorar o meu francês, decidi procurar canais de YouTube e podcasts e foi a descoberta de um canal e podcast chamado Inner French que me inspirou a começar o meu próprio projeto, o Portuguese with Leo. Quando comecei este projeto, não tinha grandes expectativas. Claro que tinha o objetivo de crescer no YouTube, mas não esperava sequer chegar aos 1000 subscritores antes do final do ano. Por isso vocês devem imaginar a minha alegria neste momento ao acabar o ano com mais de 10.000 subscritores, algo que eu nunca imaginei que fosse acontecer. Graças a todos vocês, ao vosso apoio, aos vossos gostos nos vídeos, aos vossos comentários e às vossas doações, este projeto está a tornar-se uma parte cada vez mais importante da minha vida e está cada vez mais a tornar-se o meu trabalho a tempo inteiro. Por isso, quero uma vez mais agradecer-vos todo o vosso apoio e quero partilhar com vocês as minhas resoluções de ano novo para o Portuguese with Leo. A minha primeira resolução é que, em 2021, quero publicar um episódio novo todas as quartas-feiras, sem falta, faça chuva ou faça sol. Faça chuva ou faça sol é uma expressão que significa que, aconteça o que acontecer, nada me vai impedir de fazer aquilo com que me comprometi. Em inglês diz-se come rain or come shine. Para além dos episódios semanais, quero pouco a pouco continuar a criar mais recursos no website. Quero aumentar a lista de palavras mais usadas em português e quero adicionar as conjugações dos verbos mais utilizados nos tempos verbais mais utilizados. Uma pergunta que vejo muito nos comentários é se estou a pensar em criar um Patreon ou alguma forma de subscrição mensal. A resposta é sim, mas ainda tenho de pensar bem naquilo que quero fazer e nos conteúdos exclusivos que quero criar para fazer uma coisa bem feita. Até lá, se quiserem contribuir de alguma forma para o projeto Portuguese with Leo, já sabem que agradeço muito as vossas doações, por mais pequenas que sejam. Finalmente,
O último grande objetivo para 2021 é chegar aos 100 mil subscritores. Eu sei, é um objetivo grande e ambicioso, mas da forma como o canal está a crescer, acredito que seja possível. E se quiserem ajudar, partilhem o meu canal com todas as pessoas que conheçam. Para acabar o episódio de hoje e para fechar o ano de 2020, quero partilhar com vocês os meus objetivos linguísticos de 2021. Alguns de vocês já sabem que falo 6 línguas, das quais 4 falo fluentemente, que são o português, o inglês, o espanhol e o italiano, e 2, mais ou menos, que são o francês e o alemão. Das 4 primeiras línguas, o português é a minha língua nativa e a língua do país em que vivo, e o inglês é a língua que eu mais uso para ver vídeos e filmes e séries, para ouvir podcasts e música e para ler livros. Por isso estas 2 línguas estão tão presentes na minha vida que não preciso de fazer esforço nenhum para as manter. O espanhol e o italiano, por outro lado, não estão tão presentes na minha vida diária, sobretudo o italiano. Por isso tenho de fazer algum esforço para manter a minha fluência nestas línguas. Depois o francês, a minha 5ª língua. Neste momento sou quase fluente em francês e o meu objetivo para o próximo ano é tornar-me completamente fluente. Ou seja, ter aquilo que seria um nível C2 de acordo com o Common European Framework of Reference. E finalmente o alemão, que sempre foi o meu calcanhar de Aquiles. Neste momento tenho um nível intermédio e a verdade é que não contacto com o alemão há bastante tempo e o meu objetivo para 2021 é tornar-me quase fluente, bastante fluente, ter aquilo que seria um nível C1 de acordo com o Common European Framework of Reference. Desafio-vos também a partilhar nos comentários os vossos objetivos com o português e até com outras línguas. E muito obrigado por me terem ouvido até ao fim e um excelente 2021. Vemo-nos no próximo ano.